Oi, quarto ano, tudo bem? Vamos lá, nossa aula de ciências de hoje, lá na página 25. A aula passada eu falei para vocês sobre bactérias e dessa vez eu continuo mais um pouquinho. Vocês já comeram um pão embolorado? Não, né? Mas eu tenho certeza que vocês já comeram ou viram alguém comer um queijo cheio de bolor e fungo, não é mesmo? Bom, eu particularmente amo aquele queijo cheio de coisinha verde, que não é verdura. Como chama mesmo? Isso, queijo gorgonzola. Bom, aqui a gente tem uma imagem dele bem embaixo aqui, ó, no livro de vocês, tem uma fotinho desse queijo, bem embaixo desse grilo, né? Então, como nós vimos na semana passada, as bactérias não são tão ruins assim. Tem as bactérias que causam malefício, como aquelas que dão cárie no nosso dente, mas tem as bactérias boas que nos ajudam a ir ao banheiro fazer o número 2. E isso, nós precisamos dessas bactérias no nosso intestino para que ele funcione adequadamente, religiosamente todos os dias. Você vai ao banheiro todo dia? Se não vai, precisa rever a alimentação e ingestão de água, tudo bem? Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês grifassem comigo algumas coisas, mas antes disso, eu quero que vocês prestem atenção lá na primeira imagem desse grilinho. E a legenda diz que os grilos, eles também possuem alguns tipos de bactéria que facilitam a digestão do açúcar. Mas ele come açúcar? Ele come bolacha? Doce, brigadeiro? Não. As frutas e alguns legumes também produzem açúcar, né? Também tem açúcar. Não são só as frutas doces, mas nós temos açúcar em pequena quantidade e o açúcar saudável, muitas vezes, em algumas verduras também, tudo bem? Então, vamos lá. A maioria dessas bactérias que nós temos no nosso corpo não nos fazem mal. Como eu disse para vocês, nós temos bactérias muito boas no nosso corpo, inclusive bactérias que expulsam bactérias ruins do nosso organismo. Sabia disso? Pois é muito importante que nós mantenhamos essas bactérias boas no nosso corpo bem alimentado. De que forma? Com uma alimentação saudável. Sora, que coisa mais estranha, eu tenho que alimentar a bactéria? Sim, as bactérias boas precisam receber frutas, legumes, verduras, água, para elas trabalharem a nosso benefício, tá? Em nosso benefício. Então, peguem aí um lápis, um marca-texto, que nós vamos grifar algumas coisas nos parágrafos da página 25. Vamos lá? Então, vai. Vou esperar, tudo bem? Ah, você chegou! Vamos lá. Vamos lá. Primeiro parágrafo, grifem. A maioria das bactérias não é danosa a outros organismos e muitas delas trazem benefícios aos seres vivos. Olha que legal. Ainda no primeiro parágrafo, um pouquinho mais para baixo, nós temos: diversas bactérias habitam o solo e o tornam mais rico em nutrientes, facilitando o crescimento das plantas. Olha que legal, né? Se a gente tem um solo bem adubado, o que é um solo adubado? Tem bactéria ali naquele adubo? Tem, porque ele é feito do quê? O adubo é feito de material orgânico. São cascas de legumes, de frutas, casca de ovo. Tudo isso deixa o solo mais fértil, né? Um solo bom, como a gente diz. Ainda no texto, grifando um pouquinho, lá no terceiro parágrafo, eu tenho assim, ó, uma parte super importante para nós seres humanos. Grifem: no intestino humano vivem muitos tipos de bactérias que fazem parte do processo de digestão, produzem vitaminas e evitam o aumento de bactérias causadoras de doenças. Olha que importante isso, tá? Isso é bem legal grifar. E o último parágrafo: bactérias também são utilizadas na produção de alguns alimentos, como o quê? Queijo, iogurte, vinagre e até alguns remédios que é feito com bactéria, tá? Então, o último parágrafo, grifem ele todinho, ele é muito importante, tudo bem? Agora, peguem um lápis de lição,
uma borracha e muita vontade e vem comigo fazer os exercícios da página 26. Não esqueçam nunca de colocar a data, tudo bem? Sempre vocês têm que colocar a data, tá bom? Então, vamos lá. Aí, o que nós temos aqui? Nós temos que dia é hoje? 14, né? Então, coloque aí no livro, 14/5. 14/5. Página 26, vamos comigo? Leia o texto e responda as questões. Antes da gente ler esse texto, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Com quantos anos vocês foram ao dentista? E outra pergunta, vocês já tiveram cárie? Eu vou falar bem a verdade para vocês, eu nunca gostei de dentista, mas o meu pai sempre pegou no meu pé para escovar os dentes. E eu fui ter a primeira cárie, já era bem velhinha, já tinha quase 18 anos, sabia? Pois é, olha como vale a pena, porque eu sempre gostava de chupar muito chicletes. Vocês sabem que a Suzete e a Gorete amam um doce. Então, o chiclete também é muito nocivo, porque nos faz mastigar aquele açúcar ali e ficar aquele açúcar no nosso dente. Quem nunca dormiu sem escovar o dente, hein? Vamos lá. Questão 4. O primeiro grande problema do chiclete é que o torna ele cada vez mais gostoso. Quem é que torna os chicletes gostosos? O açúcar. O açúcar contido em um chiclete pode servir de alimento para bactérias que moram dentro da nossa boca. Essas bactérias alimentadas podem fazer o quê? Soltar substâncias ácidas que causam cáries, tá? As cáries doem, a gente pode perder o dente, dá mau hálito, não é legal ter cárie. Vamos fazer junto a questão A? Então, vamos. Peguem lá o lápis para a gente responder no livro, tudo bem? Então, vamos lá. Questão A. A relação descrita no texto entre as bactérias da boca e o ser humano é benéfica ou maléfica? Ou seja, ela é boa ou ruim? Ela é ruim, ou seja, ela é maléfica. Por quê? Porque as bactérias podem, então, sempre respondem bem compridinho. Ela é maléfica por quê? Porque as bactérias da boca podem causar o quê? Que doença podem causar? Cáries, muito bem. Então, a Pro depois coloca a foto para vocês lá no final. Mas é importante que vocês produzam a resposta bem legalzinha, como se a gente estivesse na lousa, tudo bem? Aí, na questão B, 2 maneiras de prevenir as cáries causadas pelos chicletes. Vamos pensar? Consumir muitos chicletes ou poucos chicletes? Pouco, né? Então, consumir menos chicletes e sempre escovar os dentes após as refeições. Muito bem. Ainda na página 26, exercício 5, nós temos um outro textinho. Olha que textinho interessante. Vamos lá? Bactérias que podem fazer chover. Como assim? Vamos ver? As nuvens podem conter nas gotículas de água bactérias vivas e alguns tipos dessas bactérias podem facilitar a transformação da água em gelo. Gente, como Deus é perfeito, não é? Olha, a natureza é incrível e a ciência de Deus é perfeita. As gotas que congelam em torno desses micro-organismos ficam mais pesadas e caem da nuvem. Esse gelo pode derreter e se tornar pingos de chuva ou formar flocos de neve. Olha só, isso significa que essas pequenas formas de vida podem contribuir para a formação da chuva. Gente, como Deus é bonito, né? Olha que perfeição. Então, vamos lá na questão A? O que acontece com o gelo que estava em volta do micro-organismo após ele cair da nuvem? O que acontece com ele? Ele derrete. Muito bem, ele derrete e forma o quê? Os pingos de chuva. Ou, não forma pingo de chuva, mas ele faz o quê? Cai em forma de flocos de neve. Muito bem. A questão B, olha só que legal. Como a ação dessas bactérias pode afetar os seres humanos? Gente, a chuva afeta o ser humano?
Claro que afeta. Se cai muita chuva, afeta ou não afeta, gente? E se também não cai chuva, também nos afeta, não é? Então, a resposta mais coerente é aquela que fica próximo disso que a Pro tá falando. A quantidade de chuva que cai em uma região afeta o ambiente inteiro, incluindo nós humanos, né? Porque se cai muita chuva que alaga uma plantação, ou a gente perde a plantação, e nós, seres humanos, somos prejudicados com isso. Tudo bem? Muito bem. Então, agora é a sua vez. O que você vai fazer? Você vai fazer na página 27 o exercício 6. Gente, esse exercício 6 é tão curioso. Olha, é um corpo humano aqui e é a parte da frente e a parte das costas. É o número aproximado dos micro-organismos que nós temos na nossa pele. Pensa a quantidade de micro-organismos que nós temos na nossa pele. Pois é, bastante, né? Então, vamos lá. Bora fazer, que amanhã tem correção dele, tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã na nossa aula de ciências, tá bom? Um beijo, gente!